Agora, será, como diria aquele, eu gosto de gente que faz isso, será se, né? Será que Jair Bolsonaro resolveu aposentar o discurso golpista, levando a sério, então, o que diz o hino do Exército, né? Porque ali a gente fica claro que o hino do Exército, as forças existem para nos proteger de ameaças externas, proteger as fronteiras do Brasil, e só em casos excepcionalíssimos, né, e a pedido de outros poderes da República, consultado o Conselho da República, só nesse caso, então, as Forças Armadas poderiam fazer algum outro tipo de interferência, mas, obviamente, Bob Furruia Valio Bene, não existe autorização em lugar nenhum para dar golpe. Não tem. Nós vamos ver até que tem o documento que organiza a vida militar impede certas licenciosidades. Mas Bolsonaro parece ter outras concepções. Não só ele tem outra concepção, como eu vou demonstrar para vocês, já está até um texto lá no meu blog, né? Na minha página, coluna UOL, ele também tem uma Bíblia pessoal, que não é a Bíblia de todo mundo, né? É uma Bíblia que é só dele, ninguém mais tem, só ele tem. Vai lá, por que eu estou falando isso? Vai. Presidente Bolsonaro voltou a estimular as pessoas a comprarem armas hoje. Segundo ele, povo armado jamais será escravizado. Declaração dada nesta quarta-feira durante o Encontro Nacional do Agro em Brasília, um evento promovido pela CNA, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Essa cerimônia contou aí com um discurso longo do presidente, teve também contornos eleitorais, né, sobre a questão do armamento. Jair Bolsonaro disse o seguinte, aspas para ele: povo armado jamais será escravizado. Comprem suas armas. Comprem suas armas. Isso também está na Bíblia, lá no Pedrão. Vendam suas capas e comprem espadas. Nós somos cordeiros, não queremos ser lobo também, mas não queremos ser cordeiro de 2 ou 3. Vamos dizer que a nossa liberdade não tem limites. Não tem papinho de fake news. Quanta burrice junta. O único livro de Pedrão que eu conheço é o do meu genro, Pedrão. Não existe um livro de Pedrão na Bíblia. Não tem. Não existe o Evangelho segundo São Pedro. O Evangelho segundo Pedro. Tem um texto que apareceu aí, mas é um texto apócrifo. Qualquer um que tem um mínimo de formação cristã, mínimo, básico, elementar, sabe que não existe o livro de Pedro. Ignorante. E tratado com essa intimidade, então, ô Pedrão, eu falo quando Pedro vem aqui, eu falo, Pedrão, pega uma cerveja. Não tem. Bob Furruia, isso está em Lucas. E é o Lucas que cita o Pedrão, o Pedro. E, na verdade, é uma passagem em que Cristo se mostra pacifista. É o contrário do que ele está dizendo. Isso é uma interpretação ignorante, truculenta, michuruca, de gente pilantra, que fica soprando isso ao seu ouvido, enfim, ou o senhor mesmo, né? Sopra essa porcaria ao seu ouvido, o senhor acredita? Ou o senhor tem a disposição para acreditar. Vai ler Lucas, capítulo 22, versículos 35 a 53. Deixa de produzir obscurantismo, não entende nada de democracia e não entende nada de Bíblia. Deixe de burrice. Sim, num dado momento ali, a partir do versículo 35, Bob, Jesus diz, pergunta aos apóstolos, quando enviei vocês sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou alguma coisa para vocês? Eles responderam, nada. Jesus continuou, agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la, como também uma sacola. E quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Porque eu lhes declaro, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. E aí, delinquentes armamentistas usam esta única passagenzinha
dois versículos para dizer Jesus é a favor das armas. Quando o que vem depois nega isso. Não é? Jesus saiu e de costume, reza, então afastou-se. Tá, aí, assim, então vamos seguir aqui com a leitura. Né? E o que foi dito a meu respeito vai realizar-se. Eles disseram, Senhor, aqui estão 2 espadas. Não um arsenal, viu, Bob? Não um arsenal de espadas, se é que se pode falar assim. Não, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu, é o bastante. Vamos seguir? Jesus saiu, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, é o episódio do Monte das Oliveiras. Enquanto Jesus ainda falava, vamos lá para o versículo 47, chegou uma multidão. Na frente vinha o chamado Judas com um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e saudou com um beijo. Jesus disse, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram, Senhor, vamos atacar com a espada? Presta atenção, Bolsonaro! Bolsonaro e todos os pastores e padres vigaristas que afirmam que essa passagem autoriza o armamento. Vocês são vigaristas, vocês são canalhas, vocês são mentirosos. Não é o que está escrito lá. Senhor, vamos atacar com a espada? E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus ordenou, parem com isso. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos anciãos que tinham ido para prendê-lo, vocês saíram com espadas e paus, como se eu fosse um bandido? E consta que foi Pedro que cortou a orelha. Não é Pedro não tem evangelho, quem tem evangelho é Lucas. E a passagem é anti-armamentista, é anti-violência. E Cristo se entrega na sequência. Aliás, associar a imagem de Cristo à imagem da violência nega a própria natureza do Filho de Deus, que poderia, Bob Furuia, com um pedido ter colocado fim a tudo. Se Cristo não fosse anti-violência, Voglio Bene, desapareceria o próprio mistério do cristianismo, que é aquele que se entrega em sacrifício como Cordeiro de Deus. Negar a natureza pacifista de Cristo é negar o cristianismo. Só não entende nada, nem de Bíblia, porque o senhor nunca leu. Leram para o Senhor, e quem quer que ele tenha dito isso, fez uma leitura delinquente, mentirosa, contra o que está no texto. E eu estou demonstrando aqui. Qualquer pastor, qualquer padre, qualquer autoridade religiosa que, em nome do cristianismo, afirme que essa passagem autoriza o uso da violência e de armas é mentiroso, é canalha, é vigarista, é lobista de arma, é bandido. E agora eu falo também com a chama da minha fé. Porque eu sou cristão, de verdade.